bom dia a todos. Nós iremos discutir o tutorial A Cabeleireira que não podia mais jogar vôlei. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar é em quais são os dados relevantes da história clínica dessa paciente. Eu sugiro a você que então pense nos dados relevantes, anote num papel e explique nesse papel por que cada um desses dados é relevante, para depois prosseguir com a aula. Bom, acho que um dos dados mais relevantes de todos é a dificuldade para subir escadas e o cansaço quando trabalha com os braços acima da cabeça. Esse dado é muito relevante porque ele sugere fraqueza muscular proximal e é daí que nós vamos começar o nosso raciocínio. Então, diante de um paciente com fraqueza muscular proximal, quais os principais diagnósticos diferenciais? Pense e anote e depois prossiga. Bom, então nós temos os distúrbios hidroeletrolíticos leves a moderados, lembrando que nos casos graves, então, as outras manifestações vão predominar, mas em casos leves a moderados, distúrbios tanto de hiper quanto hipocalemia, hiper e hipocalcemia e hiper e hipomagnesemia podem cursar com fraqueza muscular proximal. Infecções como a hepatite C, a toxoplasmose, o HIV, herpes simples, influenza e leptospirose podem cursar com fraqueza muscular, lembrando que nesses casos infecciosos a gente vai ter predomínio de dor muscular e a gente vai ter também envolvimento distal. As doenças endócrinas podem cursar com fraqueza muscular proximal, tanto hipo quanto hipertireoidismo. Além disso, doenças da paratireoide e deficiência de vitamina D em idosos também podem cursar com esse tipo de manifestação. Drogas podem causar fraqueza muscular proximal, principalmente os hipolipemiantes, incluindo as vastatinas, os fibratos e o ezetimibe. Além desses, a colchicina, zidovudina, amiodarona e glicocorticoides. Portanto, devemos direcionar a nossa história perguntando se o paciente está usando algum tipo de droga que possa causar lesão muscular. Dentro das doenças da reumatologia, devemos nos lembrar das miopatias inflamatórias, incluindo a dermatomiosite, a polimiosite, a miosite necrotizante autoimune, que é uma miosite desencadeada pelo uso de vastatinas ou de outros hipolipemiantes, onde existem a produção de autoanticorpos direcionados contra a acetilcoenzima redutase. E, mesmo na retirada da droga, os sintomas persistem, sendo necessário entrar com imunossupressores. Além disso, temos a miosite por corpúsculo de inclusão. Devemos lembrar ainda das miopatias metabólicas, onde existem distúrbios do metabolismo energético, por exemplo, distúrbios no metabolismo do glicogênio ou distúrbios dentro da mitocôndrias. E, finalmente, devemos lembrar das distrofias de cinturas, que também podem cursar com fraqueza muscular proximal no adulto. Portanto, a nossa anamnese e o nosso exame físico deve ser direcionado para avaliar todas essas causas. Por exemplo, pacientes com distúrbios hidroeletrolíticos, em geral, terão um início agudo ou subagudo. A fraqueza não será apenas proximal, mas generalizado. Pacientes com hipocalcemia podem apresentar o sinal de Chevostet e de Trousseau. Pacientes com alterações do metabolismo do magnésio podem apresentar alterações de reflexos. Já os pacientes com miopatias infecciosas também apresentam um quadro agudo. Em geral, eles têm um envolvimento também generalizado. Eles podem ter pródromos, febre, eles têm predomínio de dor, envolvimento também distal, e lembrar que nos pacientes com leptospirose a gente apresenta ainda icterícia, insuficiência renal, plaquetopenia. Dentre as doenças endócrinas, em geral, o início é mais arrastado, o paciente não sabe precisar exatamente quando os sintomas começou. Eu posso ter outros sinais e sintomas, tanto de hipo quanto de hipertireoidismo, porém devemos lembrar que a fraqueza muscular pode ser a única manifestação de uma disfunção da tireoide. As miopatias inflamatórias, em geral, têm um início subagudo e o paciente, na grande maioria das vezes, vai ter envolvimento de outros órgãos. Dentre as miopatias metabólicas, o quadro também é arrastado e o paciente vai ter história de intolerância ao exercício, piora com jejum, cãibras, rabdomiólise induzida por exercícios em alguns casos. E nos casos de distrofia de cinturas, em geral é um quadro de início muito arrastado, o paciente não sabe precisar quando começou e a grande maioria deles vai apresentar uma história familiar positiva. Além disso, quais são os outros dados relevantes da história dessa paciente? Então, é uma mulher de 40 anos, o que nos ajuda a pensar nas doenças reumatológicas, lembrando que
Vocês já estão no 6º período e, portanto, devem pensar não apenas que as doenças reumatológicas são comuns nessa faixa etária, mas vocês devem pensar exatamente quais doenças que são mais comuns a partir daí. Além disso, ela parou de jogar vôlei há 2 meses. Isso é muito relevante porque indica que existe uma limitação funcional, que confirma que realmente é a fraqueza, e ele mostra uma cronologia subaguda. Portanto, não é um quadro de longa evolução, o que nos ajuda a excluir doença metabólica e distrofia de cinturas. E não é um quadro agudo, ou seja, ele dura mais do que 6 semanas. Isso nos ajuda a excluir causas infecciosas, com exceção do HIV, e transtornos hidroeletrolíticos graves. Além disso, a nossa paciente apresenta fadiga, artralgia em punhos, uma queimadura solar que já persiste há 2 meses. Lembra que ela deixou o time de vôlei há 2 meses. Ela tem dispneia e tosse seca. Isso mostra para a gente que existe um envolvimento sistêmico. Alguém pode pensar, mas essa paciente é tabagista, será que essa dispneia não é pelo tabagismo? Mas lembre, o cigarro não causa tosse seca. Em geral, ele causa tosse produtiva. E será que a queda há 4 meses é relevante? Ela teve uma dor, melhorou com o relaxante muscular. A gente vai precisar fazer o exame neurológico direitinho para ver se não existe nenhum sinal de compressão radicular ou de medula, né? Mas parece que não existe uma relação com os sintomas, uma vez que ela melhorou. Por outro lado, ela pode ter caído devido já à fraqueza muscular, podendo ser uma manifestação precoce da doença. Bom, o que fazer no exame físico? Então, a gente precisa avaliar exatamente essas queimaduras solares, né? Se não houver apenas em face, devemos expor o paciente, respeitando sua privacidade, avisar o que vai fazer. Se for só menino na sala, pedir para alguma pessoa do sexo feminino acompanhar, caso seja uma mulher, e a gente precisa tirar a blusa. O exame físico deve ser realizado de maneira completa. Devemos realizar o exame articular, lembrando que a paciente tinha artralgia, e que é importante a gente avaliar se também existe artrite. E devemos fazer o exame neurológico completo, avaliando a força muscular proximal e distal, os reflexos, a sensibilidade e os pares cranianos. Lembrando que, quando há envolvimento de pares cranianos, isso fala contra a doença reumatológica. O envolvimento distal, por outro lado, fala a favor da miosite por corpúsculo de inclusão. Bom, antes da gente prosseguir, pare um pouquinho e pense o que você espera do exame físico dessa paciente. Bom, os dados vitais estão normais, está saturando bem, e no exame neurológico o que foi observado foi uma redução de força muscular proximal nos membros superiores e nos membros inferiores, com sensibilidade e reflexos preservados e os pares cranianos normais. Aqui temos o exemplo do exame dermatológico. Antes de prosseguir, escreva o nome de cada uma dessas lesões. Então, aqui nós temos o sinal de Gottron, que são essas máculas ou pápulas, elas podem ser de cor lilás ou podem ser de cor avermelhada no cotovelo e também na superfície extensora dos joelhos, podendo acontecer ainda no tornozelo. Aqui nós temos as pápulas de Gottron, que são pequenas pápulas nas superfícies extensoras das interfalangianas proximais e metacarbofalangianas. Temos ainda o heliótropo, que é essa coloração, que ela pode variar do vermelho até o lilás nas pálpebras, acompanhada de edema. Nós temos aqui o sinal do Challe, né? Em áreas fotoexpostas, então eu tenho umas lesões eritematosas, e temos ainda uma hipertrofia de cutícula, e vejam aqui que eu tenho os capilares dilatados. Isso também fala a favor de dermatomiosite. Quais exames você gostaria de solicitar? O que você espera de cada um deles? Antes de prosseguir, novamente anote. Bom, então os exames que foram solicitados foi um hemograma, que como vocês podem observar, mostrou uma anemia normocítica normocrônica. Tínhamos um aumento de cerca de 10 vezes da CPK, um aumento da aldolase e da desidrogenase lática, que são todos marcadores de doença, né, de lesão muscular. Um TSH normal, um HIV negativo e um FAN negativo. Vocês vejam que, apesar do FAN ser negativo, ainda temos uma hipótese muito forte de dermatomiosite. Lembrando que ele vai ser positivo em até 80% dos casos. Entretanto, se for negativo, não podemos excluir a doença. Bom, a eletroneuromiografia, quando a gente tiver a possibilidade de pedir,
ela vai mostrar, então, o padrão clássico, né, que é o aumento da atividade intencional, fibrilações e ondas pontiagudas positivas, descargas espontâneas e bizarras de alta frequência e unidades motoras polifásicas de baixa amplitude e curta duração. Esses achados são muito sugestivos de miopatia inflamatória, entretanto, não são patognomônicos. Então, a eletroneuromiografia, ela serve para mostrar para a gente que não existe envolvimento neurológico, que existe envolvimento muscular proximal e também nos ajuda a escolher o local para a biópsia. Bom, a paciente tinha dispneia, foi solicitado um raio-x de tórax, que, como vocês podem observar, estava normal. Entretanto, com o raio-x normal, a gente não pode excluir que o paciente tenha doença pulmonar, uma vez que as alterações tanto de exame físico, lembrem que o exame da ausculta pulmonar era normal, quanto de raio-x, vão ser tardios. A gente pretende fazer o diagnóstico e tratar o paciente antes que comece a apresentar crepitação ou alteração grosseira no raio-x. Então, foi solicitada uma espirometria, que mostrou um distúrbio restritivo, e uma tomografia de tórax, que mostrou essas áreas de bronquiectasia com infiltrado em vidro fosco em volta, e aqui também na região basal, subpleural. É um quadro compatível com doença pulmonar intersticial. Lembrando que a nossa principal hipótese diagnóstica é dermatomiosite. E nós devemos lembrar que tanto a dermatomiosite quanto a polimiosite podem ter um comportamento de síndrome paraneoplásica. Portanto, os pacientes devem ser investigados para neoplasia. Essa investigação deve ser direcionada de acordo com os sinais e sintomas da doença, porém o paciente não tinha nenhum sinal e nenhum sintoma que sugerisse neoplasia, então a gente deve procurar as neoplasias mais comuns para essa idade. E no caso dessa paciente de 40 anos, foi realizada uma mamografia e um Papa Nicolau que estiveram normais. Porém, a gente não pode esquecer que a dermatomiosite pode anteceder as neoplasias por até 5 anos, portanto, esse screening deve ser mantido. Finalmente, a gente fecha o diagnóstico então de dermatomiosite, uma vez que a gente apresentava fraqueza muscular proximal, tosse seca e dispneia, fadiga e artralgia e queimaduras solares há 2 dias. Apenas com a história, a gente já conseguiu observar que era um paciente que tinha uma fraqueza muscular proximal, associada a um quadro multissistêmico, e sempre que nós temos uma doença com envolvimento multissistêmico, nós devemos pensar nas doenças reumatológicas. O exame físico e os exames complementares nos ajudaram a fortalecer essa hipótese. O exame físico mostrou heliótropo, Gottron, o sinal do Charlie, a tomografia mostrou um padrão de doença pulmonar intersticial, a espirometria mostrou um padrão restritivo e as enzimas musculares estavam aumentadas e uma eletroneuromiografia compatível com uma miopatia proximal. Portanto, foi fechado esse diagnóstico. Todos os pacientes que têm o diagnóstico de dermatomiosite ou de polimiosite devem ser encaminhados para o especialista, pois são pacientes graves que têm difícil resposta ao tratamento. Quando suspeitado esse tipo de doença, então devemos solicitar cálcio, potássio e magnésio, lembrando das doenças dos distúrbios hidroeletrolíticos, TSH-T4 livre, 25-hidroxivitamina D e cálcio, lembrando das doenças endócrinas, CPK, aldolase e desidrogenase lática, por se tratarem de marcadores de lesão muscular, hemograma, VHS e PCR vão nos ajudar a direcionar para alterações compatíveis com a inflamação crônica, HIV e hepatite C são doenças que podem cursar com fraqueza muscular proximal crônica, portanto, sempre devem ser solicitados. O FAM, que nos ajudará a direcionar para as doenças da reumatologia, lembrando que será positivo em 80% dos casos. Existindo possibilidade, devemos solicitar a eletroneuromiografia, que nos mostrará um padrão de envolvimento muscular proximal. Finalmente, uma vez confirmado o diagnóstico de dermatomiosite ou de polimiosite, nós devemos fazer o rastreio para a neoplasia de acordo com a história clínica e de acordo com as neoplasias mais comuns para a idade do paciente. Lembrando que, se o paciente se apresentar apenas com envolvimento muscular, esse paciente deve ser encaminhado para a biópsia, pois apenas a biópsia muscular vai nos permitir fazer o diagnóstico final. Finalmente, devemos nos lembrar dos sinais de alerta para doenças reumatológicas. Dor inflamatória, rigidez matinal prolongada, resposta corticoide, fenômeno de Raynaud, fraqueza muscular proximal, olhos e boca seca, púrpura palpável,
doença envolvendo múltiplos órgãos e sistemas, síndrome pulmão-rim e cefaleia de início recente no idoso. E sempre devemos excluir infecções e neoplasias.